Oi, turma. Do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Miramês, no primeiro capítulo, o apóstolo João, na parte 7. Pai Francisco foi logo amado por todo o povo do Éfeso, por sua humildade, pelo seu amor a todas as criaturas e pelo prazer de servir a quem precisasse dos seus préstimos. Frequentemente voltava à ilha de Patmos. Foi ali, naquele solo agreste, que João Evangelista entrou em êxtase e escreveu o Apocalipse, profecias famosas no mundo inteiro. Soube-se mais tarde, em Éfeso, grande cidade da Ásia Menor, que aqueles soldados que haviam vigiado e ouvido o apóstolo na ilha de Patmos foram apanhados nas catacumbas, nas adjacências de Roma, assistindo pregações dos ceareiros da verdade evangélica e crucificados sem piedade pelos agentes da águia. Éfeso era o centro, naquela época, de grande movimento de mercadores, conhecido no mundo inteiro pela sua história e muitas realizações nas artes, teatro, literatura, etc. Situava-se entre as grandes cidades do mundo, naquele turbilhão de gente de variadas raças, se encontrava João Evangelista, a antena de Jesus na terra, para um não muito menor realização no mundo, falando acerca das coisas que haveriam de acontecer. Já bastante velho, mas com lucidez impressionante, sua mente parecia um sol. O seu raciocínio era de uma agilidade incomparável e o seu coração uma chama de amor. Por que o apóstolo não ficara de uma vez em Patmos quando da retirada dos soldados romanos? Porque o Cristo não quisera. Inspirou os milicianos a mudarem o nome do seu amado discípulo e a transformarem sua aparência, enviando-o para Éfeso, de onde ele, o mestre dos mestres, o chamaria para o final de sua grandiosa missão na ilha solitária. Pai Francisco dormia pouco, era constantemente requisitado nas grandes mansões dos abastados comerciantes e políticos, nas quais ensinava a retórica aos seus descendentes. Aprimorou um método com a fusão doutrinária de Jesus, que causava inveja aos doutos. Conhecia profundamente a história do velho continente. Tinha dados concretos da geografia do mundo. A astronomia o fascinava e descrevia com encanto as belezas do céu. Falava corretamente 4 línguas e vários dialetos. E, acima de tudo, o mais interessante para os homens de negócios era a sua educação humana engrandecida com um amor mais requintado que Éfeso poderia conhecer. Pai Francisco era adorado, pois sua pessoa trazia para o ambiente a presença do Cristo. Nesse novo período de sua vida, não fez pregações públicas, como aconteceu com os outros apóstolos. No entanto, procurava viver integralmente os preceitos do Mestre. Certa feita, presenciou um drama em uma família a quem servia com seus préstimos de instruir, de um mercador que vivera em Jope em outras épocas e que fixara residência definitiva em Éfeso, onde a riqueza o bafejou. Era proprietário de várias embarcações que cruzavam o Mediterrâneo em demanda do ouro, levando tecido de todas as espécies e trazendo turistas de vários pontos da Ásia Menor. A família estava em alvoroço com a chegada do filho mais velho, que regressava de Roma, onde estudava. Grave doença interrompera seus estudos, cobrindo de sombra todos os familiares. Acostumados à festiva alegria provinda da posição social e do dinheiro em abundância, via-se nas mãos e no rosto do rapaz manchas esquisitas que arrebatavam
injetavam-se em feridas. A ciência impunha disfarce com medicamentos de pouca valia para a progressiva enfermidade, temida pelos homens há milhares de anos. Era a lepra. O lar enlutou-se, o rapaz seria mandado para o Vale dos Imundos, para a podridão, viva de corpos deformados. Sair de Éfeso e ir para Roma, onde fora beber a cultura que os gregos ofertavam, foi na verdade uma separação que trazia esperanças para o futuro do filho do coração. Todavia, uma separação no lar para a impureza que a doença caracterizava abria-lhe as portas da Universidade da Dor, que muitos homens desconhecem. Eis a vida e a lei de causa e efeito que muitas vezes nos aguardam com surpresas que nos abalam até o centro da alma, mudando a direção de todo o curso de nossa existência. Foi o que aconteceu com Pátios, filho do casal Renums, mandatário respeitado e dos mais conhecidos comerciantes de Éfeso. Pai Francisco chegara pontualmente, com a habitual alegria, ao raiar o sol, para as aulas costumeiras, das quais muitas vezes até os adultos participavam, dado o clima de paz que o velho trazia com a sua encantadora presença, e encontrou a dor desabotoando energias novas em corações antigos. Acostumado com isso, sabia o que fazer. Foi solicitado imediatamente para o consolo de alguns, em desespero, principalmente a mãe do rapaz, que se via em estado de apreensão. O velho apóstolo abeirou-se da grande enfermaria coletiva. Era o que mais parecia o solar famoso. Dispensou interesse ao rapaz que se recostava num catre luxuoso. Tomou a sua mão já deformada e beijou-a com alegria, dizendo: que a paz seja convosco, meu filho. Os olhos do apóstolo brilharam, qual duas chamas espirituais em sua lúcida mente. Não se desenharam emoções de medo da enfermidade ou de tristeza. O meio não afetou seu ambiente íntimo, que é somente amor. Pensou no Cristo, fortemente. Recordou-se de Tiago e de Pedro. Passaram-se nos escaninhos da sua memória lembranças afáveis do Mestre, curando os enfermos, dando vista aos cegos e levantando até os que se encontravam mortos. Em seguida rememorou o Divino Mestre curando muitos leprosos de uma vez, quando somente um voltara para agradecer. O fenômeno da filha de Jairo surgiu vivo em sua mente com esperança, pois ele a assistira levantar-se pela presença do seu Senhor, e buscou a Deus do modo pelo qual seu coração indicava. Impôs as mãos na cabeça de Pátios e, como por encanto, jorrou do alto uma luz, cuja policromia era a sua feição distinta, inundando o quarto de um perfume encantador e desconhecido na terra. O espanto foi geral. O silêncio dava autoridade a Pai Francisco para fazer o que bem entendesse sob a inspiração do céu. O filho de Salomé, no meio da súplica, notou que uma mão de luz sobrepôs-se à sua na cabeça do rapaz, e uma voz que conhecia ser a do Cristo, que o rapaz também percebeu, se fez ouvir claramente. Quero que sejas limpo desta tão temível enfermidade, e não te esqueças de compreendê-la, para que não caias em novos infortúnios. Sê o caminho para que eu possa falar com João. Essas palavras ficaram vivas na mente do apóstolo e do estudante. As luzes pareciam milhões de pequenos operários ativos trabalhando na recuperação da grande cidade, desmoronada por catástrofe. A pele do moço foi se recompondo aos olhos de todos, sem que a razão participasse do fenômeno. Pai Francisco parecia revestido da mesma luz e, notando o fato, chorou de emoção. A sua fé refartou o ambiente de glória e de alegria para todos que participavam do milagre da cura, desde os últimos servos até os progenitores. O rapaz daí a instantes ergueu-se no leito completamente refeito, sem qualquer sinal de enfermidade no rosto ou nas mãos rugosas de Pai Francisco, e perguntou:
com a voz entrecortada de emoção. Quem é esse ancião, mamãe? Quem é, papai, esse venerando senhor que me fez voltar ao que eu era? Nem os melhores e mais abalizados médicos de Roma e da Grécia puderam algo fazer, pois desconhecem os meios de curar tão terrível enfermidade. Será que sonho? Será que morri? Ou estou morrendo? Quem é esse profeta que me visita a essa hora? E caiu novamente no leito em profundo sono reparador. O silêncio foi quebrado pelos familiares em torno de Pai Francisco, que o chamava para uma sala contígua, para que o moço dormisse em paz, não aceitando reverências que dizia não merecer, nem promessas de coisas materiais que não se costumara receber. Ainda se sentia na mansão perfume encantador, cuja procedência os moradores desconheciam. Daí a meses, as paredes e as roupas que por este fato não foram lavadas recendiam com a mesma intensidade. O velho companheiro do Cristo, quando falava, desprendia esse mesmo aroma divino da força do seu verbo, ficando esse sinal como um registro da presença do profeta do Apocalipse. Pátios passou a servir de instrumento para o Cristo falasse a João, evangelista, na ilha de Patmos, pela confiança que o apóstolo depositava nele como a um filho. Passou a saber da sua missão na íntegra. De vez em quando passavam temporadas na ilha, quando o mestre chamava João para revelar a difícil engrenagem espiritual que restava para o fim do livro santo, o Apocalipse do fim dos tempos. Cristo enviou por intermédio de João mensagens às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. A mensagem foi universal. Não poderiam ficar circunscrita a mensagem divina a restrito ambiente, sem uma certa expressão para o futuro. Ela correspondia a um ditado cósmico, como que dividindo o mundo em 7 continentes. O Apocalipse seria o fecho do Evangelho, não assombrando os povos com acontecimentos fantásticos e violentos de um Deus vingativo, mas mostrando com serenidade o fim de uma era e o alvorecer de um novo estágio de vida. Pois essa é uma lei em todos os quadrantes da criação. Tudo se renova para melhor, tudo se modifica para engrandecer. Os preceitos que herdamos do divino doador foram e serão para nos fortalecer, a fim de passarmos as provações anunciadas com serenidade, convictos de que somos filhos de um Pai de infinito amor. Vou parar por aqui. Bom, o que eu entendi aqui a respeito dessa cura do rapaz foi a volta, né, do Pai Francisco para Éfeso. Teve esse trabalho que ele fazia com os jovens, né, de treinar pessoas, de ensinar pessoas nas famílias. E aí veio esse rapaz doente de Roma. Ele, como Jesus, através de Jesus também, que Jesus participou, pelo que deu para entender aqui, da cura do rapaz, para que ele pudesse ser um testemunho, né, de que existe essa vida espiritual, que a vida continua e que existem espíritos superiores que olham por nós. Ainda assim, Pai Francisco ele está incumbido de, através de João, né, trazer o Apocalipse. Essa parte eu confesso que eu não estou entendendo, gente. João não tinha virado Francisco quando ele saiu da cidade, que ele saiu lá da água fervente em óleo. E aí ele tornou, o nome dele passou a ser... Eu não entendi, eu acho que eu dormi aqui no meio da leitura. Porque, olha lá, João Evangelista partiu para Éfeso de modo a não ser reconhecido. Ao separar-se dos soldados romanos, esses, comovidos, imploraram a Pai Francisco uma regra para viver.
nos moldes que ele achasse melhor. Este meditou um pouco e falou comovido: Meus filhos, dar-vos-ei um conselho, uma regra de viver, amai a Deus. Então, quem é esse Pai Francisco? Que agora eu dei um nome ao Tico e Teco. Eu tinha entendido que João tinha saído lá do óleo, né? Que eles falaram da passagem do óleo. E que ele, quando foi para outra cidade, ele tomou o nome de Francisco. Mas não é isso, não. Eu vou ter que ler essa outra parte aqui para eu poder entender, que agora o Tico e Teco deu um nó. A notícia correu como um raio, principalmente em direção do Império, cujos desígnios nessa época eram comandados pelo imperador Nerva. Ainda escrevi aqui embaixo: João muda o nome para Francisco, o apóstolo do Cristo, para que tivesse acesso ao território romano. Mas os soldados, temendo a vida de pai João, que era para eles uma preciosidade, e porque conheciam bastante a política manhosa, perceberam que isso poderia ser outro tipo mais nefasto de cilada contra aquele que era todo amor e paz para as criaturas. Propuseram então ao homem santo que vestisse uma farda velha de um dos soldados, raspasse o cabelo e trocasse seu nome, transferindo-se para Éfeso, onde poderia permanecer como um desconhecido. Eles lhe sugeriram o nome de Francisco, que o evangelista sorrindo aceitou. E agora, cadê a parte que me confundiu? João realmente tomou o nome de Francisco e foi para Éfeso. Beleza. Chegou lá, ele passou a ser tutor, né? Ele passou a auxiliar a educação de jovens. Cadê? Tá vendo? Essas passagens bíblicas me pegam. Quero que seja mais limpo dessa tão temível enfermidade e não te esqueças de compreendê-la, para que não caias em novos infortúnios. Sê um caminho para que eu possa falar com João. O espanto foi geral. O silêncio dava autoridade a pai Francisco para fazer o que bem entendesse, sob a inspiração do céu. O filho de Salomé, no meio da súplica, notou que uma mão de luz sobrepôs-se à sua, na cabeça do rapaz, e uma voz que conhecia ser a do Cristo, que o rapaz também percebeu. Ou seja, Cristo ajudou Francisco na cura desse rapaz. Agora, quero que sejas limpo dessa tão temível enfermidade e não te esqueças de compreendê-la para que não caias em novos infortúnios. Sê um caminho para que eu possa falar com João. Então, essa voz que ele ouviu é a voz do Cristo. Tá, vamos lá, meu tic-tac tem que organizar, que senão eu não entendo. Quem falou isso aqui foi Cristo. Através da cura do menino, então, ele seria um canal para que ele pudesse estar próximo de João. Mas por que ele ia precisar do menino para chegar perto do João? Sendo que ele podia ter linha direta com João. Não entendi. Essas palavras ficaram vivas na mente do apóstolo e do estudante. As luzes pareciam... Bom, eu acredito que Jesus aqui, essa voz que eles escutaram, que eles dizem que é Jesus, une o rapaz ao João, que agora está com o nome de Francisco, porque deve ter algum plano para que eles trabalhem em prol do cristianismo. Deve ser isso. É o que meu tic-tac está conseguindo entender, certo? Agora, tem uma pergunta que ele coloca aqui e ele mesmo responde, né? Pátios passou a servir de instrumento para que o Cristo falasse a João. Pela confiança que o apóstolo depositava nele como a um filho, passou a saber da sua missão na íntegra, de vez que quando passavam temporadas na ilha, quando o mestre chamava João para revelar, aí Jesus chamava
o João, que está com o nome de Francisco. Eu vou escrever, que senão depois eu vou esquecer. Cristo encontrava com João, que agora é Francisco, na ilha de Patmos, para ditar o Apocalipse. Gente, esse Apocalipse tá dando o que falar, não tá não? Fala a verdade. Aí, eles colocam aqui no finalzinho do parágrafo, último parágrafo, o Apocalipse seria o fecho do Evangelho, não assombrando os povos com acontecimentos fantásticos e violentos de um Deus vingativo, mas mostrando com serenidade o fim de uma era e o alvorecer de um novo estágio de vida. Pois essa é uma lei em todos os quadrantes da criação. Tudo se renova para melhorar. Tudo se modifica para engrandecer. Os preceitos que herdamos do divino doador foram e serão para nos fortalecer, a fim de passarmos as provações anunciadas com serenidade, convictos de que somos filhos de um Pai de infinito amor. Então, essa parte aqui, eu cansei já de assistir alguns vídeos, cansei não, que a gente não cansa, mas eu assisti muitos vídeos falando essa questão do Apocalipse, até porque teve aí um carnaval do ano passado, que uma cantora falou que ia meter o martelo no Apocalipse da outra cantora que é evangélica, aí deu um bafafá danado, aí eu fui, através dessa curiosidade da briga das duas, olha só, a gente acaba, até o mal ele conspira a favor do bem mesmo, porque eram duas tretas lá muito sem graça, de duas cantoras que já estão praticamente falidas aqui no Brasil, só aparecem de quando em quando, e houve essa treta entre elas, falando de Apocalipse e tal, e acabou chamando a minha atenção, porque até então não tinha nem vontade de ver sobre isso, nada. Já tinha visto, assim, países que ficam fazendo aqueles bunkers, que ficam armazenando comida, aquela loucura toda, e eu nunca gostei de ficar dando muita margem para esse tipo de vídeo ou tipo de conhecimento, porque eu creio que apavora a gente e não resolve nada, né? Se eu ficar pensando que na minha casa eu tenho que abrir um buraco, colocar lá um colchão e ficar estocando comida e água, sabendo que tem pessoas aqui fora que com a minha sobra, né, não sobra de esmola, de resto, mas a minha sobra, elas podem se fartar na sua mesa, eu acho isso o auge do egoísmo. Então, eu não entra na minha cabeça ficar armazenando comida com tanta gente passando fome. Então, eu nunca gostei de ficar tendo muita noção sobre essas loucuras que o ser humano inventa, não. Pelo menos na minha cabeça, é tudo invenção do ser humano. Eu não acredito nessa história de fim do mundo, né? Mas aí eu fui pesquisar na época, quando eu vi a treta dessas duas cantoras aí, eu falei assim, eu vou ver o que é esse Apocalipse aí, porque eu não acompanho muito Bíblia, vocês estão vendo que eu tô penando para poder aprender alguma coisa aqui, né? E é interessante como você vai buscar na literatura, dentro da religiosidade, cada qual vai falar de um jeito, vai interpretar de uma forma, né? E como eu não interpretei a Bíblia com cursos, na católica eu era muito nova na época quando eu li, então para mim tudo é novidade, tudo que eu tô lendo aqui é novidade. Pode ser que daqui a algum tempo eu leia outro livro que venha com uma outra interpretação e tudo isso aqui caia por terra, mas eu tô realmente construindo uma ideia dessas passagens bíblicas agora, com 53 anos. E eu não tenho vergonha de falar não, gente, porque antes tarde do que nunca, né? Então, o que a gente pega do texto de hoje aqui é sim, eu confirmei aqui, João se tornou Francisco, né, para que ele pudesse ficar em segurança, foi para Éfeso, onde ele tinha os encontros com Cristo, onde lá Cristo ditava para ele o Apocalipse, que é uma previsão do que vai acontecer no fim de uma era, não é no fim do mundo, não vai acabar o mundo vai continuar aí. As transformações que a gente está vendo no mundo hoje, né, terremoto, tsunami, continentes que estão se dividindo, que estão se separando. Gente,
Terra, pelo menos eu, professor de geografia meia boca que eu sou, eu estudei o seguinte: a Terra, no princípio, ela se chamava Pangeia. Todos os continentes do planeta Terra eram uma única massa de terra. Nós éramos uma única massa de terra. À medida que a Terra começa a ter a sua rotação e a sua translação, que são movimentos que, querendo ou não, dá uma chacoalhada na Terra, certo? Vai haver o quê? Choques, né? Tremores que separam os continentes. As placas tectônicas que existem no interior da Terra, né? Essa massa que nós temos, que é a... como é que chama? A lava, né? Tipo aquela lava de vulcão. Lá no interior da Terra a gente tem lá... é uma bola de fogo, porque segundo uma das teorias do surgimento da Terra é que ela é uma bola de fogo expelida pelo Sol, que ao fazer o movimento de rotação e translação, ela foi se esfriando de fora para dentro. Lá dentro existe ainda essa massa quente, né? Que quando você vê as erupções de vulcão, é aquela massa que está saindo ali, aquela larva, né? Então nós temos toda uma vida no interior da Terra. O interior da Terra tá em movimento também. E com o movimento exterior, então nós temos vários tipos de sintomas que fazem com que os continentes vão surgindo ou deixando de existir, uma massa de terra se junta a outra, ou então entra em choque e separa da outra. Agora nós estamos tendo aí mais um momento de separação lá na África, né? E conforme a Terra foi tendo todos esses sofrimentos físicos, ela foi se separando em pedacinhos, ela foi se retalhando. Tanto é que se você juntar os continentes, você vai ver que eles realmente é um quebra-cabeça. Eles grudam novamente ali e formam uma única massa de terra. Dentro da teoria, o que é continente é uma massa extensa de terra rodeada por água, totalmente rodeada por água. Então aquela massa de terra pode tomar o nome de continente. Quando eu era professora de geografia, a gente estudava que tinha 5 continentes. E aí tinham alguns teóricos que batiam que a gente tinha 7 continentes. Na verdade, nós temos 5 pelo conceito de continente. Né? Porque o que a gente tem? A América, um continente só, uma massa de terra, né? Então América. A gente tem a Oceania, que é um pedacinho menor. A gente tem a África, terceiro continente. A gente tem a Antártida e a gente tem a Eurásia. Aí é que está a bronca de muitos autores, porque eles dizem que não eram 7, eram 6 continentes. Aí eles diziam que a Eurásia se dividia em Europa e Ásia. São 2 continentes, mas não tem nenhum rio que separe a Europa da Ásia. O que tem são os montes. É terra também. Então não existe uma separação da Europa e da Ásia, portanto nós temos um continente só. E, não, eram 7 sim que eles falavam, porque eles falavam que o Ártico também era continente. O Ártico não é tido como continente, porque ele é uma massa polar, ele é uma massa de gelo, então não é terra, então não pode ser colocado dentro do conceito como continente. Isso é na era de 1990, quando eu estudei. Hoje eu estou completamente desinformada, né? Mas a teoria de continente é uma grande massa, né, de terra, de extensão de terra rodeada por água. Então, de tempos em tempos, as coisas mudam, né? Os conceitos mudam. Eu estudei que a gente tinha 9 planetas. Quando chegou na década de 90, eu tive que falar para os meus alunos que a gente não tinha 9 planetas, que Plutão era um planetoide. Todas essas mudanças físicas sempre ocorreram na Terra, sempre ocorreram no universo e vão continuar ocorrendo. São físicas, são naturais, não tem nada a ver com catástrofe, independente do homem, o que ele age, o que ele deixa de fazer, essas situações físicas do planeta e do espaço, elas vão ocorrer sempre. Então a gente não tem que ter medo, porque isso é algo natural. Como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Se eu estou lá andando no meio da rua e cai um meteoro na minha cabeça, eu vou fazer o quê? Não tinha como evitar um negócio desse, é natural, né? Um tsunami, ele pode ser anunciado. As pessoas hoje têm uma série de equipamentos, né?
Até mesmo o meteoro pode ser que seja anunciado, mas se for algo natural que foge do anunciado, não tem como o homem evitar. Um tsunami hoje ele dá para ser monitorado nas áreas onde ocorre, para que se evite o local quando ocorre o fenômeno. Então, nós temos tanta capacidade, graças a Deus e graças à nossa inteligência, de prever, de ter documentos, de ter registros, pesquisas, experiências, para evitar situações de risco, e o homem ainda vem com esse papo de fim do mundo. Então, fim do mundo não está no Apocalipse, o fim do mundo. No Apocalipse está o fim de uma era, e nós estamos atravessando justamente isso. Uma era de provas e expiação para uma era de regeneração. Então, isso tudo é tranquilo, desde que você faça a lição de casa. Qual é a lição de casa que nós temos que fazer? Estudar, se aprimorar, exercitar, procurar fazer o bem, ser boa pessoa. E aí vem a doutrina espírita e ela diz com toda convicção: fora da caridade não há salvação. E não é, eu vou ser caridoso porque eu não quero morrer de uma forma bruta, eu vou ser caridoso para eu não ficar doente, eu vou ser caridoso para eu poder viver bem, para eu viver em paz. Se você fizer na intenção de receber algo em troca, você já recebeu. Sua caridade não valeu de nada. Quando se fala fora da caridade não há salvação, é a caridade do amor verdadeiro, de você fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse com você, de você amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar o seu pai, respeitar tudo aquilo que ele criou. E isso independente do que você vai receber de volta. Você está doente, você não vai poder se revoltar e falar: poxa, sou uma pessoa boa e tô doente? Como que pode? Deus não está me vendo? Eu sou uma pessoa que faz tudo pelo outro e Deus me paga desse jeito? Se eu pensar dessa forma, meu amigo, já era, acabou. Então, o que eu tenho que pensar? Que eu estou dentro de um cenário, existem personagens, tanto quanto eu faço o meu papel, e eu devo fazer da melhor maneira possível, para que essa peça de teatro saia a contento do Criador, do autor da história, que é Deus. Então, nós temos aqui a missão, a obrigação de entender os preceitos de Deus, de andar de acordo com as suas convicções, de acordo com aquilo que Ele espera de melhor para nós, porque Deus não espera o de pior, Ele espera sempre o de melhor de cada um de nós. Nós é que erramos, nós é que escolhemos coisas erradas no meio do caminho, através do nosso livre-arbítrio mal utilizado. E aí a gente atrasa o nosso lado. Quando atrasa o nosso lado, aí vem aquela conversa mole, né? Como eu sou infeliz, os hard da vida, né? Nada dá certo para mim, eu tô doente, eu tô cansado, eu já tô querendo desistir. Essas conversas aí é conversa de gente que não entendeu o propósito de Deus. O propósito de Deus é te fazer feliz. E você pode ser feliz, porque você tem a centelha de Deus dentro de você. Você é filho de Deus. Você é co-criador, tanto quanto Deus é o criador. Então é possível a gente ter um entendimento de que é chegado a hora da separação do joio do trigo. E a gente precisa colaborar para que a gente fique nesse planetinha que vai ficar bom pra caramba, gente. A hora que isso aqui se tornar regeneração, não vai ter para ninguém. Os sofrimentos vão ser fichinha, nós vamos passar de anos sem ter que estudar tanto. Agora a gente está naquela fase de recuperação, sabe? Que a gente tem que estudar tudo que a gente não estudou a vida inteira, a gente tem que estudar agora. Porque agora ou vai ou racha, ou eu vou passar de ano ou eu vou ficar reprovado outra vez. Então, colocar na cabeça que ou a gente assume a nossa responsabilidade enquanto ser humano, enquanto espírito, e que nós precisamos acreditar na vida futura como um incentivo para que a gente dê continuidade às nossas atividades, às nossas, os nossos ganhos, as nossas vitórias, acreditar que nós somos capazes dessas batalhas todas serem apenas aprendizado, ou então nós vamos chegar lá no final e vamos falar assim: poxa, mas eu nadei e morri na praia, né? Faltando um pouquinho, morri a seco. Então, assim, para que a gente não fique frustrado com a gente mesmo, procure estudar, procure se interessar,
a entender, né? Eu tô quebrando a cabeça aqui, porque isso aqui não é um livro para a gente ler sozinho. Isso aqui é um livro para a gente ler pelo menos com umas 10 pessoas, para cada um dar um apoio, sabe? Falar o que entendeu. E eu tô ralando, de verdade, eu tô ralando para que eu possa compreender, para que eu possa entender, para que eu possa me melhorar, para que eu possa levar uma boa palavra. E esse tipo de atividade diária, de estudar de 5, 6 horas por dia, de segunda a sexta, tem me feito uma pessoa muito melhor. Em 2 anos e meio, quase 3. Quando chegar novembro, completa 3 anos que eu sento aqui nessa cadeirinha e procuro aprender. E procuro levar uma boa palavra. E quando eu fico cheia de dúvidas aqui, vocês não sabem o martírio que é, porque eu gostaria de entender e passar aquilo que eu entendi de uma forma tranquila, de uma forma séria, de uma forma fácil, para que aquele que tem mais dificuldade ainda do que eu possa entender. E às vezes eu me enrolo no meio de campo aqui, vocês não têm ideia como é que eu fico, porque eu queria muito entender para poder passar o melhor que eu pudesse, né? Porque é tanta gente falando abobrinha, tanta gente falando coisas que elas nem sabem o que elas estão dizendo, e você fica naquelas informações desencontradas, aí você acaba se perdendo. Então eu tenho um receio muito grande quanto a isso. De repente eu fazer esse papel idiota aqui na frente também, sabe? De começar a colocar informação desencontrada. Mas Deus é que me ajuda aqui, que eu não fale tanta abobrinha, né? Então no de hoje é isso. De fato, eu voltei lá, eu vi que João virou Francisco devido ao risco que ele corria, ia para Éfeso, se encontrava com Jesus, Jesus falava do Apocalipse para ele. E essa questão da cura com o garoto que vem de Roma é justamente, creio eu, para que utilize através do rapaz, né, a continuidade desse evangelho, a continuidade dos seus ensinamentos. Eu creio que seja para isso, essa ligação do rapaz com o João, que agora está com o nome de Francisco. E a gente não pode mais esquecer disso. Viu, Patrícia?